Começamos o mês de junho, já estamos quase na metade do ano e eu gosto de todos os meses ou fazer uma live ou trazer um vídeo aqui para o YouTube falando um pouquinho sobre a energia desse mês. E já que estamos na metade do ano, a gente não pode deixar esse ano acabar sem a gente se perceber. Daqui a pouquinho já é Natal e a gente nem viu tudo isso passar. Então por isso eu quero trazer aqui todos os meses agora, falando um pouquinho sobre a energia de cada mês, e é isso que eu vim conversar um pouquinho com você hoje aqui nesse vídeo. Vamos lá, o que a gente precisa entender quando a gente fala de energia do mês de junho? Primeiro que nós estávamos desde janeiro naquele auge do calor, do verão, e aí agora a gente vem recebendo o frio. Nesse mês aqui nós entramos no inverno, certo? E dentro desse esquema anual das estações, como tudo isso funciona, esse é o momento em que a gente precisa, de fato, olhar para dentro da gente. É o momento em que a gente precisa encarar, de fato, todas as nossas sombras, todas as nossas potencialidades, mas também as nossas fragilidades. A gente saiu daquele auge da energia muito yang, muito verão, muito calor, essa energia expressiva, e a gente começou a receber o frio. Então é como se fosse quando a gente, sabe quando a gente está no sol e a gente entra em algum ambiente que é mais escuro e o nosso olho ele demora alguns segundos para se adaptar e a gente precisa encarar aquele ambiente mais escuro. É mais ou menos isso que funciona. A gente estava no auge do sol, do calor, e agora a gente está adentrando um pouquinho mais dentro da gente mesmo. A gente precisa encarar essa nossa casinha. Então o outono, a gente ainda está no outono, mas a gente vai entrar no inverno agora esse mês, né? O outono ele trouxe muito esses aspectos para a nossa vida. A gente saiu de lá de fora e agora a gente está entrando dentro da gente. O outono, assim como a primavera, são estações de transição para que essas estações preparem a gente para que a gente encare a máxima potência, seja do frio ou seja a máxima potência do calor. Então o outono ele veio preparando a gente, é como se fosse quando a gente entra num ambiente escuro, jogando pequenas fagulhas de luz e você vai reconhecendo o que tem naquele ambiente. Esse ambiente é dentro de você. Então você pode reconhecer nesse outono várias fragilidades, várias potencialidades, várias sombras, várias coisas sobre você mesmo, porque o outono ele vai preparando a gente, então a gente vai reconhecendo os espaços que estão dentro da nossa casinha, a gente vai olhando, opa, ali tem uma sujeirinha, tem um móvel que eu talvez não sabia que ele existia. Então a gente vai reconhecendo, a gente vai se habituando a isso que está dentro da gente. O outono e o inverno, eles carregam muito a energia yin, que é uma energia muito introspectiva. Então tudo que estava expansivo para fora, agora a gente vai fazer um movimento de aterrar, de entrar mais para nossa casinha. E de fato, assim que o inverno começar, o que vai acontecer? A gente vai acender a luz dentro da nossa casa e tudo aquilo que você foi se habituando durante o outono, você vai ter que encarar de fato agora no inverno. E mais do que encarar, a gente vai ter que conviver com tudo aquilo. A gente vai ter que conviver com as sujeirinhas que talvez estão embaixo dos móveis, com aqueles lixos que a gente deixou desde aquelas outras estações passadas e que a gente não tirou de dentro da gente, aqueles entulhos, aqueles móveis que a gente não gosta muito, mas a gente não sabe como mudar. Vocês estão entendendo? É mais ou menos nesse sentido assim. Só que também não adianta querer pegar esse móvel gigantesco, esse problemão que existe dentro de você e agora querer jogar ele para fora da tua casa, porque se não passa na porta da tua casa, você precisa dar um jeitinho, você precisa talvez consertar ele aí dentro de ti, você precisa olhar para ele com outros olhos, ressignificar tudo isso que existe dentro de você. Eu gosto muito de pensar como se aqui dentro fosse uma casinha e é esse o movimento que a gente precisa seguir agora no inverno. Só que, claro, né, essa energia, ela é introspectiva, ela é mais calma. Então, pessoas que já têm essa introspecção de uma forma natural, pessoas que já são mais
com energia mais yin, com predomínio dessa energia um pouco mais introspectiva, um pouco mais calma, um pouco mais suave, não tão expansiva quanto é o calor, o yang, né? Essas pessoas podem gostar mais do inverno, desse friozinho, porque elas já estão habituadas. Só que também você precisa cuidar para não ficar muito nesse sentido, para não ficar muito dentro de casa, muito quietinha, muito sem querer falar com as pessoas, porque pode acontecer isso. Então, para pessoas que têm essa predominância da energia yin, o que eu indico? Fazer uso de algumas plantas um pouquinho mais estimulantes, para que também você não se pegue muito dentro dessa casinha não querendo sair. Então, quais plantas a gente pode usar nesse caso? O gengibre é uma planta super boa, inclusive falando das plantas para essa estação, o que eu sempre aconselho? Plantas que consigam nutrir o nosso corpo. A gente precisa ter o nosso corpo, o nosso organismo muito equilibrado, muito hidratado, muito nutrido. E também a gente precisa aquecer um pouco o nosso corpo. O calor é o que faz tudo funcionar aqui dentro. Então não adianta a gente só querer plantas com essa questão introspectiva. A gente precisa de plantas que também estimulem um pouquinho a gente nessa estação, justamente porque tá tudo muito frio e a gente precisa aquecer um pouquinho o nosso corpo. Então o gengibre é uma dessas plantas que podem ajudar pessoas muito yin, certo? Além dela, o que acontece? Todas essas plantas, todos os cítricos, as ameixas, todas as plantas que são da estação, a gente precisa fazer uso. O que acontece lá fora também acontece dentro da gente. Então, se a natureza está entregando para a gente todas essas plantas, é sinal de que a gente precisa dessas plantas e que é hora da gente fazer uso. Por exemplo, tansagem. A tansagem está nascendo por tudo quanto é canto. Aqui mesmo está nascendo um monte de tansagem. E ela é uma planta das melhores para a gente fazer uso agora no inverno, porque ela consegue nutrir o nosso corpo. Ela é uma planta super completa, então a gente pode fazer chá com ela, ela vai ajudar nas nossas mucosas. Para quem tem muitas alergias, sofre muito com frio, nesse sentido ela ajuda muito, muito, muito. Ela fortalece o nosso organismo como um todo. E também ela é considerada um antibiótico natural, então para todas as inflamações que talvez possam surgir, para os resfriados, para tudo isso, ela é uma plantinha super boa. Além dela, também está nascendo por tudo quanto é canto a quebra-pedra. Quem conhece a quebra-pedra, comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber. Por quê? O nosso rim, ele precisa de calor para ele funcionar direitinho, certo? No inverno, ele tem mais dificuldade de funcionar. Então, algumas pessoas podem se sentir um pouco inchadas, pode acontecer uma retenção de líquidos, porque o nosso rim, ele precisa um pouquinho mais de calor para funcionar direitinho. E aí, o que a natureza faz? Ela nos entrega quebra-pedra, que nessa época é muito boa. Então, olhe para fora, o que ao seu redor tem de mais bonito na natureza. Nesse momento, não é um momento bom para a gente começar a olhar para uma erva luísa, para as hortelãs, porque elas estão um pouquinho mais fragilizadas. A gente pode aproveitar todas as folhas de laranja, todas as folhas de bergamota, as próprias frutas também, o quebra-pedra, a tansagem, as folhas de ameixa e assim por diante. O gengibre, que tudo isso vai ajudar muito nesse nosso mês de junho, quando a gente está passando por uma transição para o inverno. E mês que vem eu também venho falar um pouquinho mais sobre o que a gente pode fazer para, de fato, quando a gente entrar no inverno, para quando a gente estiver já dentro dessa casinha. Se você se sentir um pouco mal esse mês, se você se sentir um pouco mais introspectiva, não querendo falar com pessoas, não querendo sair de casa, saiba que não tem nenhum problema contigo, isso é super, super normal, justamente porque é um momento de transição e você precisa se habituar dentro de você mesma e com todo esse movimento que está acontecendo na natureza. Assim como as plantas se recolhem, perdem as folhas, isso também acontece com a gente também precisa desse recolhimento um pouquinho mais. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e não está inscrito no canal, já se inscreve e deixa um like aqui pra gente, que é muito importante, e eu te vejo no próximo vídeo. Até!